Pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Adriano Leonardi, eu sou médico ortopedista especializado em cirurgia do joelho. Também tenho uma segunda especialidade, que é a medicina do esporte. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao Joelho no Ar, aqui um espaço para a gente discutir doenças do joelho, cirurgias do joelho, medicina esportiva, medicina regenerativa. E antes de mais nada, queria dar um recado para todo mundo que está entrando aqui para assistir esse podcast, que a gente lançou no mês passado o primeiro curso em língua portuguesa do diagnóstico ao tratamento final da artrose. Então é importantíssimo você que está acompanhando com o seu médico fazer parte desse curso, ser aluno meu, para que você entenda a artrose desde o começo dela, o que é artrose doença, o que é artrose de envelhecimento, quais são os tratamentos, o que o seu médico está te propondo, o que dá resultado, o que não dá resultado. Então, na descrição desse podcast, a gente tem aqui o curso Vencendo a Artrose. Então, se você tem interesse nesse assunto, venha fazer parte aí, essa quantidade enorme de alunos que eu tenho, e vai ser um prazer muito grande receber você. Muito bem, pessoal, então aqui a gente dando sequência ao Joelho no Ar. Hoje, novamente, eu trouxe aqui uma figura aqui que é muito importante para a gente falar sobre artrose, sobre doenças articulares. É uma pessoa que muitas vezes muita gente acha que é um mago de colocar rápido um atleta no esporte. Hoje eu estou trazendo aqui o Mauro Sandri, que ele é treinador do Magnus e da Seleção Brasileira Masculina de Futsal. Seja muito bem-vindo, Sandro. Pô, doutor, muito obrigado. Obrigado pelo convite, um prazer estar aqui, né? Principalmente compartilhar um pouquinho, né, do que a gente faz no nosso dia a dia, mostrar para o público em geral qual a nossa visão com relação, né, tanto à parte de prevenção, a parte de reabilitação, mostrar as diferenças, né, do atleta amador, do atleta profissional. A gente sabe que o joelho aí é muitas vezes uma limitação para muitas pessoas, então a gente quer desmistificar aí alguns temas envolvendo essa parte do joelho. Legal. Então, assim, você é preparador físico, né? E eu trabalho com medicina, eu sou médico do esporte, sou médico ortopedista, então a gente às vezes vê a mesma doença, a mesma articulação por visões diferentes. Perfeito. A minha função é tratar aquele paciente, tratar aquela lesão de maneira cirúrgica ou não, e a sua função é reinserir aquela pessoa no esporte. E hoje a gente tem uma gama muito grande de pessoas, inclusive pessoas com mais idade, ficando muito ativas, e às vezes tão ativas quanto um atleta, né? Então o bate-papo de hoje, a gente vai focar muito na questão do retorno para o esporte, da prescrição de atividade física em pessoas que têm problemas articulares, pensando principalmente em artrose, em doença degenerativa, pensando que a população está envelhecendo e uma vez que a pessoa tem uma lesão articular, um pós-operatório de ligamento cruzado, um pós-operatório de menisco, a pessoa já começa a ter uma artrose, uma degeneração. Quando ela envelhece, ela bate uma determinada idade, a gente sabe que aquilo acelera demais. E a gente sabe hoje também, em paralelo, quem estuda medicina esportiva, que o treinamento é um dos principais aliados para a gente prevenir a progressão da doença. Então a gente sabe que a doença, se a pessoa ficar em casa parado, sedentário, achando que está poupando a articulação, ela piora, agrava sintomas articulares, né? Mauro, antes de mais nada, queria que você se apresentasse, falasse da sua formação, a sua experiência com o futsal profissional, direitinho. Aí a gente começa a falar aqui das lesões. Não, maravilha. Eu sou formado em Educação Física, né? Educação Física tem 2 formações, então eu sou formado nas 2, licenciatura e bacharelado. Depois eu curso fisioterapia por 8 semestres, quase acabo fisioterapia, e daí por mudanças de local por causa do esporte, aí eu interrompo a fisioterapia e começo as pós-graduações. A primeira delas em Fisiologia do Exercício, a segunda delas em Bioquímica do Exercício, que é uma questão mais molecular, até um tema mais chato, né? E aí a gente que está um tempo no esporte, a gente começa também a olhar para o esporte tanto dentro como fora das quadras. E a minha terceira especialização é em Gestão e Marketing. Então eu me aventurei aí numa área um pouquinho diferente, né, da esportiva. E no esporte eu estou aí há 20 anos, né, completa agora 20 anos trabalhando com alto rendimento. Trabalhei um tempo com futebol, mas a grande parte do tempo trabalhando com futsal. E também trabalhei com todas as faixas etárias, desde categoria de base, iniciação, né, e principalmente com atletas profissionais. Então agora nessa última passagem passei por alguns clubes, né, tanto no Brasil como no exterior, e agora eu estou 8 anos no Magnus Futsal, que é o principal clube de futsal do país e um dos 3 principais clubes do mundo, e na Seleção Brasileira de Futsal, onde a gente reúne, né, como a Seleção Brasileira de Futebol, aí, os melhores atletas da nossa modalidade. Legal, show de bola. E trabalhando com futebol de campo e futsal, né, a gente pensando em atleta, rendimento e pensando em lesões, Perfeito. Qual que você acha que é o pior aí? Cara, esse tema é muito legal, muito legal. Até a minha primeira
TCC de especialização foi nas análises físicas e fisiológicas, comparando futsal e futebol. E, por incrível que pareça, né, a minha modalidade ela é até um pouco mais fácil de trabalhar com relação à lesão, porque a incidência de lesões no futsal ela é menor do que no futebol. Quando a gente fala de joelho, né, que é o Uhum. nosso foco principal no futebol, como o doutor bem sabe, né, muitos fatores externos que contribuem para lesões, principalmente de joelho, mecanismo de lesão. Então, a trava da chuteira que fica presa, o campo que é esburacado, muitas vezes o contato, afinal, o futebol, né, não tem limite de faltas. Quando a gente olha para o futsal, tanto, né, o piso, ele é regular, né, a sola do calçado ela é emborrachada, então não fica presa no solo ou raramente fica presa. As faltas são limitadas, então a equipe pode fazer no máximo 5 faltas, se não é penalizada, então não tem tanto contato de um jogador com outro. Então tudo isso faz com que a incidência de lesões de joelho no futsal seja menor do que no futebol, então facilita um pouquinho o nosso trabalho. Até fazendo uma comparação, o nosso clube é um clube que a gente tem muito orgulho de ter um índice muito baixo de lesões. Nos últimos 8 anos que a gente está no clube, nessa, né, equipe médica, equipe de profissionais da fisioterapia e educação física, a gente teve somente uma lesão de ligamento cruzado anterior. Um ano. Cara, é um número muito baixo, né? A gente está muito acostumado o quê? Os clubes terem pelo menos uma, duas, às vezes 3, 4 lesões de ligamento cruzado anterior do joelho. A gente teve em 8 anos apenas uma lesão. Então mostra um pouquinho assim do cuidado que a gente tem primeiro com a saúde do atleta, né, e principalmente com a articulação do joelho. Claro, nosso bate-papo a gente vai falar um pouquinho sobre tudo, mas eu sempre remeto o nosso início da carreira, né, Aham. quando a gente, se forma, a gente faz um juramento de promoção de saúde. Independente se eu trabalho hoje com esporte de alto rendimento, se eu trabalho com uma equipe competitiva, onde o resultado é importante, mas eu como profissional da saúde eu não posso esquecer que lá atrás eu fiz um juramento onde eu prometi promover saúde para qualquer grupo de trabalho, e no caso, mesmo sem atletas de alto rendimento, a gente opta muitas vezes por não realizar alguns trabalhos que poderiam melhorar a performance do atleta, mas eu sei que isso, a médio e longo prazo, vai trazer danos à saúde do atleta. Então, essa visão faz toda a diferença, pensando aí no desenvolvimento da carreira dos atletas. Interessante. Uma coisa que eu falo para todo paciente no consultório, que eu opero muito ligamento cruzado anterior de amadores, né? Perfeito. O cara vai jogar bola uma vez por semana, mal faz uma musculação e ele acaba tendo a ruptura do cruzado, às vezes pessoas mais novas, né? 20 anos de idade já tá rompendo o cruzado. Ou às vezes até antes dos 30 já operou 2 vezes o cruzado. Exatamente. E eu falo todo paciente, se você pegar o futebol que é mais popular no Brasil, futebol de campo, você tem durante um campeonato brasileiro poucas lesões de cruzado, por Certo. exemplo, né? Talvez 2, 3 aí por temporada, os campeonatos se somam e tal. E você começa a ver Série B, Série C, já começa a ter muito mais e vários já tem muito mais. Então a gente atribui isso à preparação física. Então a preparação física ela entra com a prevenção hoje de lesões, né? Como é que você vê hoje a preparação física? Porque assim, às vezes o leigo ele acha que é só ir para academia e fortalecer, fazer uma cadeira extensora, fazer um Exatamente. leg press, ele acha que ele tá forte e aí ele vai conseguir jogar o futebol dele sem ter lesão. O que é a tua preparação física para prevenir uma lesão? Uma forma fácil de explicar é a nossa visão com relação ao equilíbrio do atleta. Então a gente pensa muito em dois viés. Primeiro, ele estar bem fortalecido e equilibrado, mas também o seu corpo estar preparado funcionalmente para aquelas ações que vão ser realizadas no esporte, né? Então um atleta amador, ele se prepara minimamente na academia, então muitas vezes ele até tem uma boa condição de força muscular, mas o corpo dele não está preparado para realizar os deslocamentos, para realizar acelerações, para realizar Uhum. giros, para realizar saltos. Então, tudo isso ele não vivencia, ele não se prepara na semana dele para, de repente, jogar o futebol uma vez por semana, no final de semana. O atleta profissional, não. A gente se preocupa com o fortalecimento muscular, com o equilíbrio muscular, tanto de um membro com relação ao outro, tanto de parte anterior como parte posterior, mas além disso, a gente tem esse olhar cauteloso para a função que o corpo do atleta vai realizar durante a prática esportiva. Então a gente prepara o atleta de uma forma muito mais funcional para todos esses gestos que envolvem o esporte. Quando a gente pensa, né,
em lesões de joelho, a gente pensa muitas vezes em lesões com salto e aterrissagem, em lesões de giro, e muitas vezes o atleta amador ele não vivencia nada disso. Então, quando o corpo dele é exposto a esse tipo de situação, ele não está preparado, ele não responde corretamente e, de fato, acontece a lesão. O atleta profissional, tendo todo esse tipo de situação no seu treinamento, quando acontece no jogo, cara, ele já responde automaticamente e consegue suportar bem essa carga de Uhum. trabalho que ele vem acostumado aí ao longo de toda a semana. A gente até brinca assim no dia a dia com os atletas, né? E a gente trabalha muito essa parte proprioceptiva, né? Tanto os estímulos de equilíbrio, estímulos de percepção corporal, que o que eu falo, qual é o ideal no esporte? Eu dou alguns exemplos práticos. Quando o cara salta para cabecear uma bola, o ideal é que ele caia certinho, aterrisse com os dois pés no chão, né, os joelhos afastados na distância dos ombros, o peso, né, a força se distribua nas articulações, coluna, quadril, joelho, tornozelo. Esse é o cenário ideal. E se isso acontecer, não acontecerá uma lesão. Só que o esporte é um ambiente onde não consegue controlar. E muitas Sim. vezes quando o cara salta para fazer um cabeceio, vem um atleta adversário e no ar ele deixa o cotovelo, ele empurra esse atleta, então ele, em vez de cair bonitinho, como eu falei, ele vai cair o quê? Desequilibrado, em apoio unipodal, em apenas Uhum. um pé, o joelho dele vai fazer um movimento de valgo dinâmico, né? Vai centralizar, e Uhum. aí, consequentemente, o que acontece? Ele pode vir a se lesionar. Sabendo disso, no treinamento que a gente faz, a gente estimula ações como essa. Aham. A gente estimula ações de equilíbrio, a gente estimula ações onde ele vai ter que se adaptar no movimento para que quando aconteça no jogo, o corpo dele já tenha o estímulo, já consiga automaticamente prevenir esse tipo de lesão. Então essa é a grande sacada, pensar musculatura fortalecida, que é o que muitas pessoas às vezes fazem, mas esquecem, será que o corpo do atleta amador profissional, será que está preparado para a função do esporte? Essa é a grande sacada e diferencial do nosso trabalho. Entendi. Então a questão é a gente fazer preparação física para aquilo, a questão da qualidade do Exatamente, movimento dele e se ele está apto ou não a executar aquele problema, né? exatamente. Aquela função. Até, doutor, assim, passo a passo, né? Muitas vezes a gente pensa no atleta e a gente, seja ele de qualquer nível, a gente quer que ele fique mais forte, que ele fique mais rápido, que ele fique mais ágil, e a gente esquece de algumas coisas básicas. Quais são elas? Será que ele está andando corretamente, correndo corretamente, saltando corretamente? Isso tudo o atleta profissional ele é ensinado a fazer nos seus treinamentos. Então, quando você olha um atleta profissional, você vê, né, a coordenação motora perfeita, o padrão de movimento perfeito. E quando a gente compara com o atleta amador, que não tem essa vivência nos seus treinamentos, essa especificidade, não é específico, então ele não faz esse mesmo padrão de movimento, essa mesma coordenação motora. O que acontece? Ele vai gastar mais energia, ele vai estar mais exposto, sua musculatura a lesões musculares e, consequentemente, as suas articulações a algum tipo de sobrecarga. Entendi. E no seu dia a dia, né, quando você vai pegar um atleta de futsal, para você preparar ele para ele não ter lesão, como é que costuma ser durante o dia? Ele treina de manhã, joga à tarde? Como é que você costuma periodizar esse treinamento? Olha só que legal, também uma sacada, né, que eu falo assim, pô, uma dica de ouro, né, dica de milhões. Nós não abrimos mão da prevenção de lesões. Quando a gente fala de prevenção de lesões, é um tema até um certo tanto quanto questionável, né? O cara fala assim, pô, ninguém consegue prevenir lesões ou garantir 100% que uma lesão não vai acontecer. Eu até conto uma historinha, né? Nem mesmo os melhores profissionais e as melhores estruturas vão garantir que um atleta não se lesione. Se fosse assim, né, o Cristiano Ronaldo não lesionaria, o Messi não lesionaria, o Neymar não lesionaria e tantos outros casos que têm as melhores estruturas e, consequentemente, esperamos também os melhores profissionais ao seu lado. Então, ninguém vai garantir que não aconteça lesões. Qual a nossa função? Nossa função principal é fazer com que a gente tenha a menor incidência dessas lesões no nosso dia de trabalho. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, como a gente faz isso? Cada profissional adota uma linha de trabalho e sua metodologia. Nós temos uma metodologia muito clara sobre isso. Todos os nossos treinos, sem exceção, todos os dias, do primeiro dia de trabalho, em janeiro, quando começa a pré-temporada, até o final do ano, no meio de dezembro, final de dezembro, quando acaba a temporada, todos os treinos começam com pelo menos 10 a 20 minutos dedicados à prevenção de lesão. Uhum. Dedicados. E o que acontece nesses 10
15, 20 minutos. Existem várias estratégias que podem ser utilizadas, desde ativação muscular, exercício de equilíbrio, coordenação motora, flexibilidade dinâmica, são muitas possibilidades no treinamento, mas todas elas têm qual objetivo? Diminuir a incidência de lesões, deixar o atleta mais equilibrado, mais forte, mais preparado, tanto muscularmente como funcionalmente, para aquilo que ele vai realizar no dia a dia. Então, olha só, eu estou falando para vocês, né, que a gente todo dia dedica 10, 15, 20 minutos para a prevenção de lesões. Consequentemente, esse atleta, né, os nossos atletas, vão ter menos incidência de lesões do que o atleta que não faz nada a semana toda. Ele fala, pô, eu vou jogar bola no sábado de manhã. Ele chega no campo de futebol, ele não aquece, ele não alonga, ele não faz nenhum tipo de movimento, ele bate 2, 3 vezes na bola e ele começa a prática esportiva. Qual a chance desse cara se lesionar? Ela é muito maior do que esse atleta que está todo dia recebendo algum estímulo para a prevenção de lesão. E além disso, né, um outro ponto bem importante, também a gente equilibrar as cargas de trabalho. Por que que hoje, né, a gente vê um índice menor de lesões em equipes como você trouxe para a gente, de Série A de Campeonato Brasileiro, equipes que jogam grandes ligas de futebol europeias? Por que que os atletas têm menos lesões do que equipes que jogam Série B, Série C ou outras competições de expressão menor? Por quê? Porque esses atletas em grandes equipes, eles têm um controle maior, não apenas da preparação física, mas também da fisiologia do exercício. Então a gente sabe qual a carga de trabalho, quantos sprints ele realizou, quantos quilômetros ele percorreu, consequentemente, quanto tempo é o ideal dele descansar entre uma atividade e outra. Quando a gente olha, né, a gente está aí já acompanhamos várias gerações, né? A gente já está numa idade aí passando dos 30 e poucos, 40 e poucos. A gente acompanhou várias gerações. E quando eu inicio no esporte, tudo era muito no achismo. Era o meu olhar. Pô, quando eu achava que o atleta tinha que descansar, eu concedia uma folga. Quando eu achava que tinha que treinar mais, eu treinava mais. Hoje não, cara. Hoje, com todas as ferramentas, tecnologias, a gente tem métricas, números, variáveis que a gente controla, que eu consigo afirmar, cara, esse cara tá na hora dele descansar. Ele precisa ficar 2, 3 dias sem aparecer no clube, porque se ele continuar treinando ou jogando, ele vai se lesionar. Então hoje a gente tem muita informação, e a informação ajuda muito no nosso trabalho. Muita ciência, né? Muito. E eu não sei se você trabalha ou já trabalhou com times femininos. Qual que é a diferença que você vê em relação a homens e mulheres, a gente pensando ainda na prevenção de lesões? Com equipes femininas eu trabalhei nunca diretamente, mas trabalhei muito prestando assessoria, né? Na carreira a gente acabou tendo esse contato. Por quê? Porque muitas equipes, principalmente quando a gente olha para o futsal, equipes femininas, equipes amadoras, eles não têm um grande staff de profissionais. Então o treinador acaba sendo faz tudo, né? O cara é treinador, auxiliar, preparador físico, massagista, roupeiro e por aí vai. Então acaba entrando em contato com profissionais do masculino para, poxa, dar um suporte aqui na nossa modalidade. 2 pontos principais nesse meu contato com o futsal feminino. Primeiro, a estrutura anatômica. Tem uma propensão maior a algumas lesões, principalmente quando a gente olha para o joelho das atletas. E, além disso, quando a gente pensa em questões hormonais, tem que estar muito bem alinhado. Eu falo que é muito mais difícil trabalhar com futebol ou futsal feminino ou qualquer modalidade feminina pensando nesse alinhamento de tudo que envolve a parte hormonal das mulheres. Então eu tenho que controlar, eu tenho que saber qual é o momento do mês, eu tenho que saber quando está chegando ali a parte do ciclo menstrual, eu tenho que estar controlando e ciente disso, porque consequentemente alterando a parte hormonal, a gente altera a parte metabólica e consequentemente em alguns momentos ela tem uma está sujeita a algum tipo de sobrecarga, algum tipo de lesão. Então, olhar com carinho para essa questão também é muito importante. Legal. Quando a pessoa tem lesão, né, a pessoa, tanto amador quanto profissional, tem uma lesão, operou um menisco, operou um ligamento e tal, e ela vai voltar para o esporte, que a gente chama, no termo, pelo menos que eu uso no meu dia a dia, a famosa transição para o esporte. Aí a pessoa tem medo, ela está vindo de uma fisioterapia, ela tem medo. Quem opera ligamento cruzado anterior, quem faz cirurgia de cartilagem, tem uma recuperação muito lenta, né? O ligamento cruzado nem tanto, mas cartilagem demora, a gente pensa aí às vezes 1 ano, 1 ano e meio para voltar, e a pessoa tem medo de se machucar de novo. Como é que você pega essa pessoa e vai recolocando ela no esporte? Cara, esse tema é um tema muito complexo, porque a gente tem que, ao longo da recuperação da pessoa, ir tentando desmistificar algumas informações que são muitas vezes levadas na cabeça dela. Porque quando alguém se lesiona, ele vai ter ao redor dele amigos, familiares, conhecidos que já se lesionaram. E as histórias são sempre as piores possíveis, né? Fala, pô, meu amigo já machucou o joelho, já rompeu o ligamento 3 vezes. O outro, cara, meu amigo rompeu o ligamento, quando ele foi voltar a jogar, ele rompeu do outro joelho. Então tudo isso, né, vai somatizando
na cabeça do atleta, do paciente, ele fala, cara, vai acontecer isso comigo também. Então a gente tem que ir aos pouquinhos desmistificando, né, essas teorias. E aí um ponto importante é deixar claro para ele que eles têm ao lado dele uma equipe multidisciplinar muito qualificada. E esse trabalho em conjunto faz toda a diferença. Ao longo da carreira eu tive a oportunidade de ter contato no dia a dia com grandes profissionais da medicina e provavelmente foi a área onde eu mais aprendi com relação tanto à parte de corpo humano como à parte de prevenção de lesões. Então o atleta e o paciente entender que ele tem esse corpo, né, multidisciplinar ao lado dele. Ele tem um médico que vai dar todo o suporte, vai conseguir coordenar todo esse processo de reabilitação. Ele tem ótimos fisioterapeutas que vão fazer toda essa parte inicial do seu retorno, né, após a lesão. Ele tem um profissional de educação física que vai conseguir auxiliá-lo nessa parte final, na transição esportiva, né, colocar ele de volta aí à prática. Então, ele tendo essa segurança desse corpo multidisciplinar é o primeiro passo. E o segundo passo, esses profissionais, de fato, eles trabalharem, né, em sintonia. Eu não acredito, doutor, realmente, numa reabilitação de lesões onde somente uma área está envolvida, onde somente a medicina esportiva está envolvida, onde o atleta, né, o paciente, ele vai no seu consultório, ele tem uma lesão de ligamento, você vai fazer o procedimento cirúrgico nele e isso vai ser o suficiente para que daqui a um tempo ele volte a praticar a modalidade esportiva que ele deseja. Eu não acredito nisso. Não acredito também se ele, eu fui no médico, o médico me indicou para o fisioterapeuta e o médico e o fisioterapeuta vão conseguir somente os dois, mesmo que ele seja um ótimo profissional, fazer com que o atleta retorne ao esporte da melhor maneira possível como ele desejava. Eu acredito muito nesse trabalho em equipe, onde medicina, fisioterapia e educação física trabalham aí lado a lado para que o atleta e o paciente tenham segurança no seu retorno. E aí, né, vamos para a parte final da resposta. Quando a gente pensa na transição esportiva, eu sempre falo o seguinte, o atleta tem que sentir segurança em tudo aquilo que ele vai fazer no esporte que ele deseja praticar, respeitando, claro, os protocolos de retorno, e cada lesão tem um protocolo de retorno, X semanas, X meses, algumas lesões até passando de um ano. Em cada momento, né, desse protocolo, ele pode fazer determinadas ações. E ele tem que fazer tudo com muita segurança. Então, a gente olha para o esporte, né, futsal, futebol, então o que eu falo, eu crio, né, na minha rotina e, consequentemente, o atleta participa disso e acompanha isso. Então, ele tem que começar caminhando, depois tem que começar trotando, correndo mais rápido, correndo em alta intensidade, linha reta, pensando numa reabilitação de joelho, por exemplo, né? Depois eu começo a fazer deslocamentos, eu começo a fazer corridas em sentidos diferentes. Depois, qual é o elemento do esporte, né? A ferramenta do esporte é a bola. Então eu começo com a bola. Ele conduz bola, ele conduz com mais velocidade, ele começa a passar a bola, ele começa a passar mais forte, ele começa a passar numa distância maior, depois ele começa a chutar fraco, médio, forte, ele começa a driblar. Então a gente vai construindo tudo aquilo que acontece dentro do esporte para que ele tenha segurança. Fiz tudo, aí sim, aí eu estou pronto para ser reintegrado ao grupo, em atividades controladas, em atividades sem tanto contato. Então é um processo lento, que nós profissionais às vezes temos que controlar a ansiedade. Sim. E consequentemente, né, o nosso atleta, o nosso paciente, ele também tem que entender que ele precisa respeitar essas etapas. E aí até quando a gente pensa, né, doutor, em lesão de joelho, como eu falei, a gente, durante muitos anos, estava uma corrida contra o tempo, né? Eu lembro que eu começo a atuar dentro do futsal e de alto rendimento em 2005 para 2006. E nesse momento, a gente estava com as reabilitações de ligamento cruzado, por exemplo, a recuperação, o padrão era 6 meses. Sim. 6, 7 meses, tal. E eu vi alguns profissionais, tanto da medicina como da fisioterapia, tentando reduzir esse tempo. O cara batalhando ali, não, vamos tentar recuperar menos, vamos tentar colocar o cara para jogar em 5, vamos tentar para jogar em 4,5. Cara, uma loucura. E tu vê, né, doutor, a gente passou aí 2 décadas e hoje a gente olha para a reabilitação de ligamento cruzado, sim, a gente trabalha agora com 9 meses, com 10 meses. Sim. E aí o que a gente conclui com isso? A gente conclui que a gente precisa, independente da qualidade profissional de cada um de nós, das ferramentas, da tecnologia, a gente precisa respeitar, além da individualidade biológica do nosso paciente, a gente precisa respeitar o tempo do corpo, cara. Sim. O tempo da fisiologia. É muito legal você tocar nesse assunto, porque muita gente me pergunta como é que atleta volta tão cedo? Exatamente. Então, na verdade, é um mito isso, né? Mito, ele voltar mais cedo. O que pode acontecer com o atleta se ele tentar voltar mais cedo para um futebol, para um futsal, por exemplo? Um pós-operatório de menisco ou de ligamento?
A chance dele se lesionar, ela é muito maior. Até agora, recentemente, né, a UEFA divulgou um estudo falando um pouquinho, né, com inclusive um N grande, né, uma quantidade grande de pessoas, da reincidência de lesões quando o retorno após, né, o ligamento cruzado anterior era acelerado. Então, quando a gente tem um retorno após 10 meses, um ano, a chance de ele ter uma reincidência, né, ou seja, uma nova lesão naquele joelho, ela é muito pequena. Quando ele retornava entre 8 meses e 10 meses, ele já começava a ter uma chance um pouquinho maior, ainda pequena, mas um pouquinho maior. E quando ele retornava entre 5 e 8 meses, a reincidência de lesões era altíssima. Então eles começaram a observar o quê? Que quando o atleta retorna, né, de uma reconstrução de ligamento cruzado anterior, num período entre menos de 8 meses, a chance de ele ter uma nova lesão é muito grande, independente do profissional que fez a cirurgia, independente do fisioterapeuta que trabalhou com ele, independente do profissional de educação física que estava com ele, mesmo cumprindo alguns protocolos, mesmo fazendo alguns testes, né, para liberação do atleta, mas ainda tinha esse risco de lesão. E aí as pessoas falam assim, pô, por que o atleta volta antes, né? Como você falou, esse é um grande mito. O atleta precisa respeitar esse mesmo período de recuperação, esse protocolo de recuperação. Hoje, a maioria dos médicos trabalhando aí de ligamento cruzado anterior, trabalhando com 8, 9, 10 meses, ele precisa respeitar, igual o atleta amador precisa respeitar. Qual a diferença entre os dois? É a qualidade da reabilitação. Vamos pensar aí em uma semana, né? Em uma semana, o atleta amador, quantas sessões de fisioterapia ele faz na semana? Ele vai fazer 2, 3, 4, 5. Quantas sessões o atleta profissional vai fazer na semana? Ele vai fazer 12, 13, 14, 15, 3 vezes por dia. Então vamos imaginar isso a médio e longo prazo. Quando se passaram-se 10 meses, quantas sessões de fisioterapia um fez e quantos outros fez? Quantas sessões de musculação um fez e o outro fez? Então é óbvio que a qualidade da recuperação do atleta profissional, ela vai ser muito maior. Por isso que muitas vezes os médicos, sabendo disso, e o senhor sabe muito bem disso, você vai orientar para um atleta amador, opa, não volta tão cedo não, espera um pouquinho, em vez de voltar em 10 meses, volta em um ano, volta em um ano e um mês, um ano e 2 meses, para que acelerar, né? Sim. Você não precisa disso para viver, então vamos fazer tudo com muita segurança. Legal, é legal a gente desmistificar isso porque é uma coisa que o pessoal pergunta muito, né? E às vezes eles batem muito na mídia também, que tá voltando, que tá acelerando. É óbvio que eventualmente, devido ao determinado campeonato, acaba às vezes tendo que acelerar, né? Não, perfeito. E a gente no esporte está muito acostumado com isso, assim, né? Para grandes eventos, grandes campeonatos. Então, vou dar um exemplo agora. A gente está indo agora para a Copa do Mundo com a seleção brasileira de futsal, né? No Uzbequistão, agora em setembro. A gente também teve um atleta que vem aí de reconstrução de tendão de Aquiles, certo? E a gente também acelerou o processo. Pô, a gente está falando o quê? De uma Copa do Mundo, né? Que é um evento que acontece a cada 4 anos. Então, para a carreira do atleta, talvez seja a última Copa do Mundo, porque depois já vai estar perto dos 40 anos. Então, aí é um objetivo palpável que fala assim, cara, faz sentido a gente apertar um pouquinho o cinto aí e diminuir 1 mês, 2 da recuperação. E, claro, você não faz isso do dia para a noite, né? Não é no meio da recuperação que você vai olhar e vai falar o seguinte, cara, eu pensei agora e vou, pô, essa recuperação que ia ser de 8 meses, lá no 5º mês, tu fala, cara, eu vou diminuir ela para 6 meses e eu vou colocar esse cara para jogar. Não, isso tem que ser uma coisa muito bem planejada, bem pensada. Então, quando ele faz a cirurgia, a gente já visualiza lá na frente e fala, cara, vamos trabalhar com uma recuperação aí de 4, 5, 6 meses, porque vai dar tempo para ele finalizar a recuperação, fazer a preparação para a Copa do Mundo e estar à disposição da seleção brasileira. Então, Copa do Mundo, Olimpíada, até grandes campeonatos que acontecem durante a temporada. Pô, o cara vai jogar a final da Libertadores da América, né? Que são competições que tem todo ano, mas de repente com uma semifinal, final, tu consegue aí apertar um pouco a recuperação. Mas algo muito pontual, quando a gente fala de atleta profissional. Aí quando eu falo de atleta amador, vale a pena? Não existe nenhum campeonato amador que vai valer o esforço, de repente, aí de 1 ano de recuperação para você colocar em jogo, ao invés de esperar mais, de repente, 1, 2, 3 meses para estar totalmente apto a voltar ao esporte. É isso que eu falo para os pacientes no consultório, mas tem cara que é cabeça dura e não tem jeito, né? Os caras querem aquele campeonato que estava marcado há tanto tempo, os caras querem e tal. Na sua prática, no seu dia a dia, pelo que eu tô vendo, você tem um tempo de formado muito semelhante ao meu em medicina. Que lesão que você acha mais difícil de recolocar a pessoa na atividade física? Por exemplo, lesão muscular, lesão articular, que tipo de lesão? Lombar, o que você acha mais difícil? Até separo assim, tem algumas lesões que eu falo que são lesões chatas.
chatas porque elas incomodam e elas seguem incomodando até mesmo depois que o atleta já está treinando normalmente e jogando normalmente. Então o atleta precisa se acostumar um pouquinho com a dor. Então, de lesões de gravidade maior, eu falaria sobre a ruptura do tendão de Aquiles. Eu acho que é uma lesão muito chata a recuperação, porque também tem toda essa dificuldade para conseguir colocar o pé no chão, para voltar a dar os primeiros passos, a caminhar, tem que fazer uma reeducação. E é muito comum nessa lesão que o atleta adote alguns padrões motores de segurança. Então ele começa a descarregar o peso mais para, né, para frente, ele começa a ter uma rotação de quadril para não sobrecarregar o tendão e, consequentemente, isso acaba sobrecarregando musculatura, muitas vezes adutor. Então eu colocaria tendão de Aquiles como uma delas, e outra lesão que as pessoas falam um pouco, mas quando acontece é um desespero, pubalgia. Pubalgia também, essa inflamação no pubis aí, em alguns casos, quando ela tá mais difícil, né? bem aguçada assim, pô, demora muito tempo. A gente tá falando de alguns meses para zerar totalmente, e o esporte, né, muitas vezes a gente não tem esses meses todos, né, para deixar o atleta ausente dos treinos e dos jogos. Porque eu sempre falo que tem essa relação esportiva e relação comercial. Então tem um grande atleta, a imagem daquele atleta, tanto ele treinando, ele jogando, então vende muito, vende ingresso, vende camisa, então tem todo um, né, o esporte é um grande negócio. E eu falar para o treinador, ou falar para a diretoria, presidente, falar assim, cara, esse cara eu tenho que deixar fora dos treinos e dos jogos aí 2, 3, 4, 5 meses pra gente zerar totalmente a pubalgia que ele tá tendo. O cara fala, putz, mano, não dá. Então o cara volta às vezes com 1 mês e meio, 2 meses, 3 meses, dependendo do caso, claro, e ele acaba tendo que conviver um pouco com a dor antes de ele estar totalmente recuperado. Então essas duas lesões são muito chatas no dia a dia. Você se lembra de algum atleta que tenha te marcado, o retorno, às vezes por superação? Porque a gente sabe o que faz a pessoa jogar, ser campeão e voltar pro esporte, é a cabeça, né? Você se lembra de algum caso que tenha te marcado ou não? Tem um caso para mim que é muito marcante, que ele é especial e ele tá realmente relacionado com cabeça, que é o jogador chamado Neto. O Neto foi eleito, inclusive, em 2012, o melhor jogador de futsal do mundo. O último título mundial com a seleção brasileira de futsal foi o Neto que fez. E o Neto, depois de alguns anos, não vou lembrar exatamente qual foi o ano, vou chutar aí 2016, 2017, ele descobre um tumor na cabeça. E ele tá num treino no Cazaquistão, né, e na sua equipe, e ele tem um desmaio, e ele cai na quadra, e aí, claro, depois ele acorda e vai fazer alguns exames, né, e aí descobre que ele tem um tumor na cabeça. E para muitos isso, né, seria um caso de final de carreira, onde o cara olha para isso e fala, cara, não dá mais, vou cuidar da minha saúde. E o Neto é um cara que tem uma força de vontade fora do comum. Então ele vem pro Brasil, ele faz todo o tratamento, né, ele faz, né, os procedimentos cirúrgicos que são necessários fazer para retirada, ele retira, ele segue fazendo o tratamento, e o doutor sabe, é um processo muito chato, né? O tratamento, o exame, cada exame que faz, o resultado do exame, aquela ansiedade, e aí quando ele se sente confortável, ele fala, cara, eu vou voltar a jogar. E aí eu tenho a felicidade de ele voltar pro nosso clube. Ele volta a atuar, né, em 2018, se não me engano, 2018 ou 19, no Magnus, em Sorocaba. E aí eu acompanho, né, no dia a dia esse retorno dele, essa luta que ele tem nas duas frentes, né? A luta contra a doença e também a luta para voltar a jogar em alto nível, a performar. E ele consegue, cara. Ele consegue se tornar novamente um dos melhores jogadores da modalidade. Então esse caso é um caso especial, assim, que me marca muito cara. pela força de vontade e para determinação. Tem pacientes que você chama de aluno, eu chamo de paciente, que dão aula, né, pra gente, né, impressionante. Você trabalha com público leigo também, você trabalha exclusivamente com atleta ou você também dá aula, né? Também. Então vamos falar de um tema aí que muita gente que me pergunta, né, que é o tema base hoje, que é a questão da artrose, da degeneração avançada articular. Tua experiência nisso no esporte, o que você acha que leva a pessoa a ter artrose no esporte? Excesso de treinamento, genética, não treinamento, sedentarismo, como é que você vê isso aí? Então eu vejo que, é claro que é difícil a gente voltar tanto tempo no passado dos nossos atletas, mas essa é uma construção que ela acontece desde a infância.
Os atletas, né, quando eu trabalho com os atletas hoje adultos, né, vamos pegar um atleta, dá um exemplo, o Rodrigo Capita, que é um atleta da nossa equipe, que é o atleta mais experiente, está com 39 para 40 anos, capitão da nossa equipe. O Rodrigo, ele começa a ter os primeiros contatos com o futsal quando ele tinha seus 3, 4, 5 anos. Então a gente está falando do Rodrigo, atleta profissional, ele já está há mais de 30 anos dentro do esporte. Quando a gente pensa na vivência corporal que ele teve, olha só tudo que o corpo dele foi exposto durante esse tempo. E aí, quando a gente olha, né, para o cenário da nossa cultura mesmo, né, tanto de parte de investimento, estruturas esportivas, a gente não tem as ótimas quadras, então ele jogou o futsal aonde? Em quadra de cimento, né, um piso extremamente duro, sem nenhum tipo de amortecimento. Será que ele teve, né, o calçado adequado, o calçado com bom amortecimento, com boa tecnologia? Hoje tem, hoje, claro, hoje ele joga, né? Esperamos que, né? Com um ótimo calçado, hoje ele joga, esperamos que numa ótima quadra, mas a maioria dos atletas não tem isso. E isso tudo vai custar um preço a médio e longo prazo. Além, né, dessas questões onde o atleta pode ter um pouquinho de controle, vamos olhar um pouquinho para aquilo que é feito no seu treinamento. Com quantos profissionais ele trabalhou durante esse tempo e o que esses profissionais fizeram com ele. Eu sempre conto um exemplo que é da capacidade de potência. Potência é uma das capacidades determinantes, tanto no futebol como no futsal. Os atletas potentes, elas se manifestam em que momentos? Em ações explosivas. São atletas diferentes. São atletas que vão finalizar com velocidade e com força, são atletas que vão ganhar uma aceleração, o atacante vai ganhar a aceleração do zagueiro e vai fazer o gol, são atletas diferentes, atletas potentes. Uma das formas de a gente melhorar a potência nos atletas, tradicionalmente conhecida, são através de trabalhos de saltos, que a gente chama de trabalhos pliométricos. Mas sabemos também que os trabalhos de saltos são os trabalhos que mais vão provocar, caso feito em excesso, sobrecargas e, consequentemente, degeneração, artrose, principalmente na articulação do joelho, quadril, coluna. Então, pensa comigo, doutor. Cara, potência é uma capacidade fundamental para os atletas. Trabalhos de saltos são ótimos para desenvolver potência. Como profissional, o que eu posso pensar? Cara, vou colocar esse cara para saltar, porque se ele saltar pra caramba, ele vai ficar potente, consequentemente ele vai se destacar, minha equipe vai ganhar os jogos, meu trabalho vai ser reconhecido. Mas daí volto porque eu falei no começo do nosso bate-papo. Cara, e a saúde, a promoção de saúde? Então, por isso que muitas vezes a gente abre mão daquilo que vai trazer performance para pensar na saúde do atleta. Mas, eu não sei, como eu falei, não dá para voltar no passado. O quanto que o Rodrigo teve, né, de trabalhos de sobrecarga, de salto, de agachamento, de corrida contínua. Pô, até outro dia a gente via profissionais aí do futebol, do futsal, que prescreviam treinos onde na pré-temporada o atleta corria de forma contínua 10 quilômetros, 15 quilômetros, 20 quilômetros. Qual a especificidade disso para o esporte? É praticamente zero. E, consequentemente, tu vai provocar esse tipo de lesão. Então, hoje que a gente pega os nossos atletas, né, praticamente todos aí com mais de 25, 30 anos, e se você fizer uma ressonância, o doutor já viu milhares de ressonâncias no seu dia a dia, você vai ver já processos degenerativos. Muitas vezes atletas com 20 e poucos anos. E aí vem todo desse histórico que o atleta teve, principalmente, né, na sua infância, na sua adolescência e nos primeiros anos da sua carreira como adulto. E aí o que acontece? Acontece um fenômeno interessante, porque a partir de um determinado momento, o atleta ele começa a ter percepção e conhecimento sobre o seu corpo, sobre o esporte, até mesmo sobre benefícios na saúde. Então, quando você vai expor o atleta já mais experiente, ele vai falar, opa, Mauro, esse tipo de trabalho não vou fazer porque eu sei que esse trabalho não vai fazer bem para o meu corpo, para o meu joelho, para minha coluna, para o meu quadril. Só que até chegar lá nos seus 22, 23, onde ele atinge essa maturidade... Já estourou já, Já né? estourou e já é tarde. E diz uma coisa, hoje, por exemplo, você pega um jogador não profissional, mas um amador, que ele tem artrose no joelho, por exemplo, ele quer se manter jogando, quer se manter correndo e tal. Como preparador, pensando que a pessoa tenha feito uma fisioterapia, uma intervenção médica, como é que você recoloca, como é que você vê isso? Não, fantástico, porque o primeiro ponto é que também durante muito tempo acreditou-se o quê? Se eu não usar, eu vou deixar ali guardadinho em segurança e eu vou conseguir prolongar a saúde, né, das minhas articulações. Então, durante muito tempo, as pessoas preferiam não fazer nada, acreditando que não fazendo nada, suas articulações se manteriam saudáveis. O que é uma grande mentira.
O não fazer nada, né, ou o não realizar exercícios físicos, né, atividades aí programadas, planejadas, vai somente fazer o quê? Fazer com que ele tenha atrofia musculares, que ele perca cada vez mais capacidades físicas, como força, como resistência, e, consequentemente, piore ainda mais o estado da sua articulação. A gente pode até entrar numa parte mais molecular para falar um pouquinho sobre isso, mas o primeiro ponto, precisa se movimentar. E aí tem uma frase que eu gosto muito, que é mover-se com qualidade para você se mover por muito mais tempo, né? Ou sempre. Sim. Então essa é uma grande sacada. E no meu trabalho, né, e não só no clube, mas também como assessoria, como consultoria para atletas amadores, a grande sacada é orientar esses atletas a mover-se com qualidade. E aí, quando a gente fala com a grande massa, é pensar que quando você pensa em modalidades esportivas, você tem que fugir um pouquinho do tradicional. Qual é o tradicional? O tradicional é o que a gente falou, é ir para academia, fazer uma cadeira extensora, uma cadeira flexora, e se você pegar hoje e olhar, né, o treinamento dos atletas de grandes modalidades, a gente está num período de Olimpíadas aí, quando tu olha para os atletas olímpicos, o treinamento deles são treinamentos específicos para aquela modalidade. Então, se você pensa em praticar um futebol ou um futsal, você tem que fazer trabalhos específicos para aquela modalidade, se mover bem, não apenas no dia a dia, mas se mover bem também dentro da sua modalidade que você deseja praticar. Essa é a sacada principal para a gente conseguir aí aumentar, né, a vida útil das nossas articulações. Legal. Paciente, hoje em dia é muito comum, né? Você deve conhecer muita gente, tanto profissional quanto amador, que passa e perde um pedaço de menisco, tira um menisquinho, reconstrói o ligamento, reconstrói de novo, aí tira mais um pedacinho do menisco, ou eventualmente passando em outra articulação, um quadril, a pessoa tem um impactozinho femoroacetabular e fica assim mesmo, vai lá, faz uma artroscopia e tal, e ele começa a desenvolver a artrose, começa a entortar a articulação, etc. E a gente pensando em manter a pessoa mais ativa, né, nesses anos todos, para a gente evitar lá na frente uma prótese, uma cirurgia mais definitiva. Qual a tua experiência? Como é que você vê essa questão do paciente pós-operatório? Ligamento cruzado, operou 2, 3 vezes, perdeu pedaço de menisco. Como é que você vê isso aí? A grande sacada é a gente conseguir equilibrar as cargas de trabalho e começar pelo equilíbrio das cargas de trabalho e depois falar um pouquinho também sobre musculatura. O que acontece? Eu não posso sujeitar esse paciente ou esse aluno às mesmas cargas de trabalho e às mesmas atividades que um aluno que não tem esse histórico de lesão. Então, esse trabalho individualizado faz toda a diferença. Isso para qualquer nível, né? E isso também te leva ao nosso dia a dia para atletas profissionais. Quando chega um atleta para mim e eu pego esse histórico do atleta, poxa, olha, cara, ele tem histórico, de repente, uma cirurgia de quadril, uma cirurgia de joelho. Falou, peraí, cara, eu vou ter um cuidado especial com esse atleta. Eu vou muitas vezes fazer o quê? Eu vou substituir um treino, que poderia ser na quadra, com impacto, com choque direto, eu vou substituir por um trabalho, de repente, na piscina, numa programação na semana, onde a gente vai fazer aí 6, 7, 8, 10 sessões, onde o time vai estar treinando todas elas ou na quadra ou na academia, porque eu não tiro esse atleta 1 ou 2 sessões e levo ele para a piscina, eu tiro ele, levo ele para fazer, de repente, trabalho na bicicleta. O trabalho físico, eu preciso fazer alguns tiros, por exemplo, ao invés de fazer o tiro com esse atleta numa pista, numa esteira, porque eu não faço esse tiro, de repente, numa bicicleta ergométrica, né, no ciclo ergômetro. Então, eu tenho algumas adaptações na comparação do atleta com histórico de lesão e sem histórico de lesão. Esses pequenos detalhes, por isso que eu falo sobre equilibrar essa carga de trabalho, vai fazer diferença que a gente consiga aí prolongar a vida útil dele dentro do esporte. E além disso, uma grande sacada também é olhar para musculaturas que durante muito tempo essas musculaturas foram esquecidas. Quando a gente pensa em membros inferiores principalmente, a população em geral, ela pensa no quê? Ela pensa em quadríceps, parte anterior da coxa, em parte isquiotibiais, posterior da coxa, adutor, abdutor e panturrilha, e deu. Para a grande massa, são essas as principais musculaturas. Nós estamos trabalhando aí com o atleta diariamente, a gente começa a olhar com carinho e ver que outras musculaturas são fundamentais para que as articulações tenham aí uma qualidade melhor, principalmente nos seus movimentos, nos seus gestos. Uma musculatura que hoje, felizmente, no esporte está bem estimulada e bem desenvolvida é o próprio glúteo médio. O glúteo médio é uma musculatura que, era esquecida. Tanto porque
Para trabalhar o glúteo médio com atleta público masculino é muito difícil, os exercícios, pô, tu vai falar pro cara, tu fazer exercício para glúteo, tem uma certa resistência, então não acontecia. Hoje, claro, tem algumas ferramentas, algumas faixas elásticas, algumas mini bands que conseguem estimular essa musculatura. A gente vê o quê? Que você fortalecendo o glúteo médio, você consequentemente, né, vai mudar o seu padrão de comportamento, você vai diminuir, né, o valgo dinâmico de joelho, você consegue controlar melhor. Então tu pensava antes só o quê? Anterior e posterior, adutor, abdutor, e vamos pro jogo. E já era. Então hoje tu já olha com cuidado maior. A mesma coisa quando a gente pensa, né, lá no tornozelo. A gente olha pro tornozelo e, cara, não existia fortalecimento pro tornozelo. O tornozelo é uma articulação que estava meio esquecida ali. Mas tem tanta musculatura em volta, tem tanto exercício pra gente fortalecer o tornozelo com qualidade. Isso que vai fazer com que o atleta tenha uma redução das entorses de tornozelo. Por exemplo, no futsal acontece mais entorse de tornozelo que entorse de joelho. Se eu esquecer das musculaturas em volta do tornozelo, consequentemente ele vai se lesionar. Começar a ter muito mais, né? Então esse é um cuidado nosso. Equilibrar as cargas de trabalho e olhar para algumas musculaturas que normalmente são esquecidas. Legal. Vamos lá, vamos esquecer um pouquinho a atleta, vamos pensar numa pessoa que tem a artrose em alguma articulação, tem uma degeneração, e ela precisa ao mesmo tempo emagrecer e vai passar com você, né? Perfeito. E ela precisa fazer um programa de aumentar o metabolismo para conseguir emagrecer, tem impacto direto nas doenças, e ela precisa de, por exemplo, na verdade, assim, ela não sabe o que fazer. Como é que você costuma receber e atender e prescrever? Tem um caminho simples, né? Gosto muito de começar, se possível, se tiver, né, toda a estrutura à disposição, que é um passo a passo ali, atividades de baixa intensidade. Gosto muito da parte de hidroterapia, a gente utiliza muito, recomenda muito atividades em piscina, né, porque, poxa, ela tem uma segurança, não vai ter a sobrecarga, não vai ter esse impacto. Quando a gente olha assim, não tenho essa estrutura, ou tem essa estrutura, mas não quero só utilizar essa estrutura, afinal, preciso desenvolver outras capacidades. Então, vamos olhar para o ambiente de academia. No ambiente de academia, a gente utiliza muito exercícios com uma condição adaptada. Essa é uma sacada muito legal, porque quando eu falei assim, a gente coloca o atleta ou o aluno para ele fazer algumas máquinas, alguns aparelhos tradicionais, muitas vezes ele vai estar fazendo uma flexão exagerada de joelho, então a gente tem que cuidar muitas vezes com a flexão, com a extensão. Por isso que, para casos como esse, não tem como você fazer um ótimo trabalho sem ter uma individualidade e também ter um trabalho personalizado. Quem tem, né, qualquer tipo de degeneração, artrose, não pode procurar uma academia normal para ser um paciente meio de 150, 200 alunos que estão ali treinando. Então ele tem que ter um personal trainer acompanhando ele no dia a dia. E esse personal trainer, no nosso caso, a gente tem que fazer trabalhos adaptados de acordo com cada lesão que for acontecer. Quando a gente olha para o joelho, a gente tem alguns cuidados simples, né? Principalmente com a flexão. A gente utiliza muito ali o padrão dos movimentos, exercícios, a flexão de 90 graus. Então fala, poxa, flexão 90 graus, não passa disso. Não passa disso para não ter nenhum tipo de sobrecarga, nenhum tipo de impacto. Gostamos muito também de exercícios isométricos, né? Quando a gente divide trabalho de força em isotonia, isometria, onde ele tem que se manter numa posição, né, e ativar bem a sua musculatura. Por quê? Porque também não vai estar tendo esse choque, esse impacto na articulação. Então, são algumas pequenas sacadas que fazem com que a gente tenha uma qualidade melhor no treinamento. Um ponto importante também no dia a dia é a dor. Dor é um sinal do corpo. A dor é um sinal do corpo, a febre é um sinal do corpo, a gente sabe disso. Então a gente tem que respeitar essas dores, esse feedback que o aluno compartilha conosco no nosso dia a dia. Então eu pego um aluno que tem um histórico de artrose, por exemplo, quando a gente planeja um treinamento, eu não posso acreditar que aquele que eu planejei, ele vai conseguir fazer na totalidade. Então a gente vai acompanhando e vai tendo feedback. Como é que tá? Tá doendo, tá incomodando, e pode ser, e acontece com muita frequência, que no meio do treino ele fala, olha, Mauro, esse exercício, cara, eu senti um pouquinho de dor. E aí vai na minha sabedoria de avaliar, putz, tá doendo porque nesse momento ele acaba tendo um impacto ali femoroacetabular, vou dar um exemplo no quadril, por exemplo, putz, eu tô provocando esse impacto, vou adaptar esse exercício, vou substituir esse exercício. Então essa sabedoria também de ter, né, esse feedback constante do aluno é muito diferente do atleta que não tem histórico de lesão. A gente prescreve o treino e tem que cumprir o treino. Aquilo que está na planilha tem que ser cumprido. O atleta que tem esse histórico, a gente tem que ter um cuidado maior e respeitar todas as dores, né, apresentadas pelo aluno. E algo legal que eu falo que nós, né, profissionais de educação física e preparadores físicos, a gente desenvolve, com o passar dos anos, um poder. Eu falo que a gente tem um poder, né,
que é um poder da gente conseguir prever algumas coisas que vão acontecer, da previsibilidade. Então, pela experiência, quando eu programo um treinamento para o meu atleta, eu tenho que ter essa capacidade de já prever e falar para ele assim, olha, é muito normal que amanhã você sinta dor em tal e tal e tal musculatura. É muito normal que amanhã você sinta um pouquinho de dor ao acordar, principalmente ao longo do dia essa dor vá sumindo do seu corpo. Por que eu falo isso? Porque principalmente atletas e alunos que têm, né, histórico de lesões, a dor é traumatizante. Então o atleta tem uma artrose no joelho, por exemplo. Cara, o cara tá convivendo com dor há muito tempo já. Mesmo Sim. fazendo alguns procedimentos, né? Mesmo tendo reabilitado, então ele não quer mais sentir dor. Então eu prever as dores que vão acontecer e falar, olha, amanhã vai acontecer um pouquinho de dor no teu quadríceps, na parte interior da coxa, tal. Isso é normal, tá? Não se preocupa com isso. Vai fazer com que quando ele sinta aquela dor, ele lembre, putz, o Mauro falou para mim que ia incomodar um pouquinho. Ele não vai associar diretamente, caramba, meu joelho voltou a incomodar, putz, é do meu joelho. Então esse poder da previsibilidade vai ajudar muito também você a manter, né, o seu paciente num estado mental aí que as coisas estão caminhando bem e estão dando certo. A gente sabe que não seria modalidade, mas a gente sabe que faz parte do treinamento a modificação da técnica, né? Então você precisa sempre alterar essa técnica, porque senão aquele músculo adapta, o metabolismo adapta, etc. Perfeito. E tal. E quando você pega uma pessoa com artrose, com uma degeneração na articulação e você precisa fazer essa troca, como é que funciona isso? Não te dá um pouco de medo? Não, total, total. E o que acontece? Eu faço uma transição mais lenta do que um aluno ou um paciente sem histórico. Uhum. Cada profissional opta, né, por um método nesse tipo de situação. Tem profissionais que gostam, para que o corpo não tenha essa adaptação, ele não responda a mais exercícios, ele troca os seus treinamentos semanalmente. Então, um atleta que não tem histórico de lesões, a gente pode optar por isso. Semanalmente, eu mudo totalmente o seu treino. Então, ele tinha um treino na semana 1, na semana 2, é outro treino, outros exercícios, porque eu sei que o corpo dele vai responder melhor. O nosso corpo responde melhor a novos estímulos. Uhum. Quando o atleta tem já, ou o aluno tem um histórico de lesão, principalmente lesões degenerativas, o que acontece? Essa transição é mais lenta. Vamos imaginar um treino para facilitar. Na semana 1, ele está realizando um treino onde ele está cumprindo ali 12, 13 exercícios. Para a semana 2, eu não mudo todo o treino dele. Eu avalio o que aconteceu de bom da semana 1 e eu troco o quê? 2, 3, 4 exercícios. Então eu faço uma transição mais lenta, para que ele não fique com o mesmo treino durante um período muito longo, porque eu sei que não vai provocar as alterações necessárias que eu preciso, mas também eu não mudo de uma semana para outra todos os exercícios, porque aí fica uma questão muito de tentativa, né? De tentativa e erro, ou acerto e erro, né? Então, por isso que a gente faz a transição um pouquinho mais lenta, trocando pelo menos aí 2, 3, 4 exercícios no máximo, de uma semana para outra, ou a cada 2 semanas, de acordo com cada profissional. Legal. Uma pergunta que muita gente me faz, né, que devem fazer para você também, que na verdade a gente tem que trabalhar sempre pescando na praia dos outros, é questão de nutrição, né, alimentação. E pergunta-se muito sobre suplementos alimentares, né? Fantástico, O fantástico. que você acha de interessante para a pessoa ganhar massa muscular, a pessoa conseguir vencer uma artrose que ela está carregando há muito tempo? Tem muita coisa que a gente sabe que tem evidências e algumas sem evidência científica, né? Perfeito. O que você costuma prescrever? A gente trabalha geralmente com o básico. Também um ponto muito importante e que a gente tem que deixar bem claro é que a suplementação ela vai ser, né, sobretudo, um complemento da alimentação. Acho que esse é um ponto importantíssimo, porque como a gente está num momento de muita informação, informação de todos os lados, as pessoas acham que a suplementação ela pode substituir a alimentação. Então eu penso, cara, eu quero ganhar força, eu quero treinar, eu vou suplementar. E ela suplementa, 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 e ela esquece de se alimentar corretamente. Então, primeiro, né, foco aí, entender que a suplementação ela é um complemento da sua alimentação. Quando a gente vai olhar para o que precisa, o que falta para a nossa alimentação, né? Claro que entra até numa parte que envolve a área da nutrição, né, que é nossa área que trabalha em conjunto, gosto sempre que, após fazer uma bateria de exames, após passar por um profissional de nutrição, o que está em falta ou o que não está condizente com o meu treinamento, com a minha atividade. E geralmente,
geralmente acontece em muitos casos, a gente vai olhar que tem um déficit de proteína. É muito comum, Sim. porque a gente, né, tem uma atividade diária aí de exercícios, né, tem uma atividade de até mesmo o nosso dia a dia, e aí tu vai olhar e vai falar, putz, está faltando proteína. E a gente trabalha com um combo inicial que é mais simples, até com os nossos atletas, a gente trabalha com um combo inicial mais simples, que é o quê? Parte de whey protein, extremamente simples, tradicional. A gente não abre mão na prescrição para quase todos os alunos, um caso ou outro que não, de creatina, fantástico, até para a gente manter, né, esse nível da parte celular Uhum. com um pouco mais líquido, concentração, consequentemente vai ajudar na produção de força, potência. E a gente também gosta muito de trabalhar na parte aí intratreino com algum tipo de carboidrato, né, só para dar aquela ajuda durante o treinamento. Esse é o combo Uhum. principal. Então a gente está falando de whey protein, creatina e carboidrato intratreino. Com isso, tu já consegue dar uma base muito boa para os seus alunos. Aí repito, né? Mauro, tá falando isso é para todo mundo sair usando isso? Não, Uhum. calma, Uhum. respeitando esse processo, né? Nutrição, profissionais e tal, mas este geralmente é o combo principal. E além disso, a gente caminha para algumas outras prescrições individualizadas, que aí vai desde parte de colágeno, vai desde parte de magnésio, algumas vitaminas que de repente a gente identifica nos exames que elas estão faltando. Então a gente caminha aí para algumas prescrições mais específicas. Betalanina também a gente prescreve com muita frequência, mas pensando na parte principalmente, poxa, eu tenho uma lesão, eu tenho fraqueza, eu quero melhorar minha condição muscular, então eu iria muito para esse combo aí de whey protein, parte de creatina e algum suplemento intratreino para manter, né, a sua capacidade de reservas durante o treinamento. Maravilha. Tudo bem. Eu acho que basicamente a gente está chegando aqui a 1 hora já de conversa. Uhum. Basicamente o que eu tinha para te perguntar é isso. Você acha que faltou alguma coisa aqui? Não, acho Não? perfeito, acho que a gente caminhou bem, assim. Vem alguns insights na cabeça, né, Ah, e eu comento muito, assim, que durante a nossa vivência, né, o profissional bom, ele vai melhorar consequentemente os seus alunos e os seus atletas. Mas por outro lado, alunos e atletas bons, eles também vão melhorar os profissionais que trabalham com ele no dia a dia. Então, nós profissionais, assim, a gente está muito aberto a uhum. ouvir os nossos alunos, porque eles trazem informações extremamente valiosas. E quando a gente fala de lesões principalmente, por exemplo, nós tivemos ao longo da carreira algumas lesões. O doutor já teve algumas Sim, lesões, eu já sim. tive algumas lesões, só que nós não tivemos todas as lesões. Aham. Então, quando você trabalha com atletas que estão passando por aquele processo de algumas lesões, entender o feedback dele vai facilitar muito para que a gente entenda e conheça mais essas lesões. Eu falo da minha área, é diferente. Na minha área, por exemplo, se eu for na academia e eu ficar na academia um período muito longo, eu experimentar todos os exercícios, eu fazer uma grande variedade de atividades, vai fazer com que eu conheça, né, a academia numa totalidade. E, Uhum. consequentemente, eu vou ter uma gama maior de exercícios para repassar para meus atletas, meus alunos. As lesões não tem como eu sair por aí, vou falar, pô, hoje eu vou ter uma lesão na posterior que eu quero sentir como é que é a lesão na posterior, amanhã eu vou ter uma lesão no tornozelo que eu quero sentir. Não. Então as lesões em geral, né, esse feedback dos atletas lesionados, dos alunos lesionados, elas vão ajudar muito você a entender cada vez mais sobre essas lesões. Legal, show de bola. Pessoal, então a gente vai chegando aqui, decorrente do horário, ao final de mais um Joelho no Ar. Se ficou alguma dúvida, algum comentário sobre o que o professor Sandro falou, fica à vontade para postar aqui embaixo. Você que está caindo aqui a primeira vez no canal, se não é inscrito, fica à vontade para se inscrever. A gente só fala de assuntos pertinentes, assuntos baseados na ciência, aqui não tem achismo, não tem sensacionalismo, e eu não vendo pseudociência no meu canal. Se você não é inscrito, fica à vontade para se inscrever. Eu vou deixar aqui o professor Sandro falar sobre os canais dele, e quem quiser seguir, quem quiser eventualmente ser aluno dele, e fica à vontade aí, Sandro. Pô, doutor, obrigado, cara, muito obrigado, né, pelo convite, foi um prazer. O tempo passou voando, quando a Passou gente voando. olhou já É, tinha acabado. Então, quem quiser acompanhar um pouquinho mais, tanto de preparação física, fisiologia, treinamento esportivo, as minhas redes sociais, basicamente aí é o Instagram, que é a principal delas. Então é só procurar lá no @mauro.sandri, @mauro.sandri. Terei um prazer aí em atender e trocar um pouco de figurinha com vocês. maravilha. Pessoal, o Joelho no Ar vai ficando por aqui. Fica à vontade aqui para mandar dúvidas, sugestões de pessoas que eu posso chamar para conversar, que vão somar, como hoje, por exemplo, o professor Mauro Sandri somou aqui com a gente. Logo, logo a gente está aqui de volta. Um forte abraço. Tchau, tchau.